Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite para todos vocês. Deus abençoe e guarde a família de vocês hoje e sempre. E o soberano que está no controle de todas as coisas está guardando a nossa casa, a nossa família. Nós vamos ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 26. Fazer uma exposição dele muito simples, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Paulo está falando aqui de um sofrimento coletivo. Não é o sofrimento que todo mundo está passando por causa do coronavírus. Não é desse sofrimento que Paulo está falando. Paulo está falando de um sofrimento onde alguém sofre, alguém perde algo, algum irmão, amigo, companheiro, vizinho nosso sofre por algo e nós sentimos a dor dele. É como aquela passagem em Lucas, onde um viajante cai nas mãos dos salteadores. E vem o sacerdote, vem o levita e não se comovem com aquilo, mas vem o bom samaritano e ele, movido de íntima compaixão. Mover-se de íntima compaixão é sentir a dor do próximo. É você sentir o que a pessoa está sentindo ou aproximar o seu sentimento daquilo que a pessoa está sentindo e trabalhar para curar aquela pessoa. Paulo está falando de membros da igreja que estão sofrendo de alguma forma, estão sofrendo pelo desemprego, estão sofrendo porque não tem com o que se alimentar, estão sofrendo porque um filho está desviado, está no tráfico, estão sofrendo porque uma filha está desviada, está fora da igreja, estão sofrendo porque tem machucados às vezes emocionais, machucados físicos, onde nós às vezes temos a cura e não chegamos para curá-lo. Paulo está falando de uma parte do corpo que foi cortada, que teve um corte, aquele corte sangrou. E nós, como parte do corpo de Cristo, todos nós trabalhamos juntos para curar aquela parte que foi cortada, para estancar o sangramento dela e para cicatrizar a ferida que foi aberta. Paulo está falando de uma pessoa que foi queimada. E nós, como o corpo de Cristo, somos a pomada espiritual para trazer alívio daquela queimadura, trazer alívio naquele momento de dor, naquele momento terrível. Nós somos a pasta d'água que vai aliviar a dor daquela pessoa. Paulo está falando aqui de pessoas que têm ossos quebrados. E nós somos o cálcio para calcificar o osso daquela pessoa que foi quebrado. Paulo está falando de pessoas que tiveram os músculos atrofiados. E nós, como corpo de Cristo, trabalhamos como fisioterapeutas, dando trabalho a essas pessoas para que elas possam desenvolver os seus movimentos novamente. Paulo está falando de um corpo que se comove quando o outro corpo está passando, de um membro que se comove quando o outro membro está passando por dificuldade. Nós temos nos comovido? Ou o sofrimento do nosso irmão não está causando mais impacto nenhum? Ou a perda do nosso irmão e a tristeza dele também não está nos causando tristeza? Ou a derrota do nosso irmão está nos causando alegria? Ah, que beleza que fulano foi excluído, que beleza que fulano está fora da igreja, que beleza que ele saiu, que agora eu posso ocupar o cargo dele. Paulo não está falando disso. Paulo está falando: chora com aqueles que se perdem, chora com os que estão machucados, chora com os que estão desviados, chora com os que estão machucados emocionalmente, chore com aqueles que precisam do seu choro, ore com eles, jejue com eles, faça o coração deles transbordar de alegria. Você é a cura, você é a cura que ele precisa. Você é um membro que está sadio, que está bom,
e você tem a pasta d'água, você tem um cicatrizante, você tem as tarefas necessárias, você tem a garra, você tem a autoridade de Deus para trabalhar e trazer cura para aquela vida. É isso que Paulo está falando, sofrer com os que sofrem. E do mesmo jeito que ele está falando sobre o sofrimento coletivo, ele está falando sobre a alegria coletiva. E quando ele fala de alegria coletiva, ele está nos trazendo a imagem de alguém que ganha algo, que recebe algo. É como dois times de futebol jogando bola no campo. Aí um vence e o que perde fica muito triste porque ele queria que o outro perdesse. E gera uma competição, não é? Gera uma competição. Paulo está falando, não, o corpo de Cristo não tem competição. O corpo de Cristo não é igual um time de futebol, que o que ganha troféu fica alegre, o que não ganha fica triste. Ou igual uma luta de um UFC, que para o outro ganhar, o outro tem que perder. Não é assim a luta do UFC, que grande parte das pessoas curtem e assistem muito, enquanto um está se alegrando por ter espancado, por ter quebrado ossos, por ter quebrado a cara do outro. Ele levanta a mão e fala, eu sou um vencedor. Mas para ele ser um vencedor, tem que ter um perdedor. Paulo está falando, não, no corpo de Cristo não tem perdedor. No corpo de Cristo todos são vencedores. Porque quando um irmão nosso é exaltado, quando um membro aqui da igreja do Catete, ele é exaltado e Deus o leva a grandes lugares, quando Deus o levanta, quando Deus faz dele um bom músico, quando Deus exalta o seu nome, quando Deus o honra, nós ficamos alegres que Deus está honrando ele. Nós ficamos felizes que o irmão conseguiu arrumar um emprego melhor. Mas a gente às vezes está com aquela tristeza, não é? A gente queria ter arrumado o emprego que o irmão arrumou, que o irmão agora está ganhando mais do que eu, que o irmão agora ele está conseguindo uma casa melhor do que a minha. Paulo está falando, por que você está triste? A casa dele é sua também, o emprego que ele conquistou é conquista sua também, se você orou para ele conquistar aquilo. Só que hoje parece oração de feiticeiro ou oração de macumbeiro. Senhor, tira o fulano, corta o ciclano. É tanta murmuração, é tanta reclamação, é tanto querer para si mesmo. Paulo está falando, se alegre, irmão. Se alegra quando alguém de vocês se alegrar. Salomão outrora escreveu, chore com os que choram. Sorria ou se alegre ou se regozijam com quem se regozija. Então, irmão, vamos parar com essa sensação de disputa dentro da igreja. Porque no corpo não tem ninguém nem melhor e nem pior, não tem perdedores, aqui todos nós somos vencedores. Se Deus abençoa o irmão com um emprego melhor, com uma casa melhor, com um dom, vamos se alegrar com ele, vamos ficar felizes que ele foi abençoado por Deus, porque a vitória dele é a minha vitória também, mas a tristeza dele também tem que ser a minha tristeza também. Eu não posso ficar triste só quando o meu filho está passando por problemas e o do outro, deixa ele para lá. Não, eu tenho que me entristecer quando o do outro está passando por problema também. Da mesma forma que eu não posso ficar feliz só quando eu recebo bênçãos. Só quando eu recebo bênçãos. Se o irmão receber uma bênção, eu estou feliz com ele também. E que o Senhor venha colocar a cada dia mais esse desejo em nossos corações. A minha intenção nessa aula não foi trazer nada teológico. Vou deixar isso aí para o versículo de número 28 que nós vamos estudar amanhã, que ele já é um versículo bem complexo. Eu vou precisar de umas 3 aulas para poder explicá-lo, para poder extrair o texto e explicar de uma forma bem legal que os irmãos possam entender, que os irmãos sejam abençoados por Deus, se alegre com a alegria do seu irmão, com a vitória dele, e também se entristeça com ele, chore com ele, ore com ele, jejue com ele, porque no momento que ele receber a vitória dele vai ser a sua vitória também. Deus abençoe os irmãos. Boa noite. Deus está no controle de todas as coisas e por cima de todas as coisas, porque Ele é soberano, irmãos. E eu acredito nele. Em nome de Jesus.